amados, mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de ensinamento sobre as lições bíblicas da revista CPAD, nesse terceiro trimestre, que já iniciamos na semana passada, a lição de número 1, que nos falou sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Então, estudamos aí coisas muito importantes, muito interessantes, e que abrange teologia apologética, que abrange escatologia. E hoje, nessa lição 2, nós temos aqui uma outra matéria teológica, que é a doutrina do pecado, que abrange a teologia sistemática. Então não perca os estudos bíblicos de escola dominical, porque está muito bom, muito cultural, muito interessante, muito edificante. E precisamos nos encher do conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá. O título hoje, a lição de número 2. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então nós vemos aí que é modificar essa doutrina, é uma modificação. Então é sobre isso que nós estaremos estudando agora, ok? Então não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, ok? Sua inscrição no canal é muito importante, ok? Seu like, pode comentar, pode compartilhar, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e também transmita, né? Mostre para muitas outras pessoas também. Então, com isso, você também estará trabalhando comigo para o reino de Deus, ok? Então, vamos lá. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe está aí no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Então nos diz assim: pois que somos nós mais excelentes? Ou somos melhores? Em outras palavras, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Já viu aquele termo que a pessoa fala sobre uma língua peçonhenta, né? Então, esse termo aqui que ele usou, né? Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então aqui está o texto, no prosseguimento da lição, a abordagem aqui do autor da revista, do autor da lição, está muito boa e nós entenderemos aqui. Eu estarei lendo aqui, mas eu estarei, na medida que eu estiver lendo, eu vou dando algumas explicações, ok? Então fique ligado aí, fique atento, ok? Então vamos lá.
A palavra-chave é pecado para essa lição. E quem não sabe o que é pecado, né? Quando se fala em pecado, se pensa logo em quê? Desobediência a Deus, né? Pecado é desobediência a Deus. Pecado é transgressão contra Deus. Então, vamos lá. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Então tá aí, Tito capítulo 3, versículos 5 e 6 nos fala sobre isso, tá? Podemos até ler aqui o versículo 5 que diz assim, ó, não pelas obras de justiça que tivéssemos feito. Então não é pelas obras de justiça, ok? Prosseguindo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Então já vimos na aula passada que ortodoxia se refere à crença correta, ok? Então a palavra ortodoxia, ortodoxo, então se refere a uma crença correta. Tópico de número 1. O ensino bíblico na natureza pecaminosa. Subtópico de número 1. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Provavelmente você já tem ouvido esse termo, que pecar é errar o alvo. Gênesis 4:7. Gênesis 4:7, Deus está repreendendo Caim nesse versículo, não é? Deus diz, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres, então o mal te dominará, né? E o pecado jaz à porta, ok? Então sabemos porque Caim não agradou a Deus, não é? Abel, seu irmão, ofereceu um melhor sacrifício do que Caim. E aí Caim ficou irado, depois a ponto de até matar seu irmão. Muitos aí já conhecem essa história bíblica, ok? Então, prosseguindo. O seu correspondente grego hamartia, que possui conotação de erro moral. Tá? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 13 e o 14, vamos ler aqui o 13, né? Que diz assim, ó, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nodas são ele, né? E mácula, deleitando-se em seus enganos. Então nós vemos aí as pessoas mergulhadas nos pecados, deleitando-se, que isso se esbanjando, gostando demais dos deleites, né? Dos prazeres carnais, então sem nenhum temor a Deus. Então a expressão é essa. Assim a Bíblia define pecado como a transgressão da lei, ok? Está aí 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Então o pecado não agrada a Deus. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Está aí 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Vamos ler aqui alguma coisa, né? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus aqui estava repreendendo o rei Saul, porque ofereceu sacrifício a Deus, sendo que ele desobedeceu a ordem de Deus. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo. Está aí, 1 João, capítulo 1, versículo 6 e 7, nos faz menção disso aí, ok? E por se omitir em fazer o bem. Então, Tiago, capítulo 4, 17, está escrito, aquele, pois, que sabe fazer o bem
e não faz, comete pecado. Então, até mesmo deixar de fazer o bem, quando a pessoa pode fazer e não faz, já é um pecado, ok? Então, prosseguindo, portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Então, está aí João 3, do 3 ao 7, nos fala sobre o novo nascimento, quando Jesus fala para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, ok? Então, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus, né? Com certeza. Então está aí, 2 Coríntios 5, 19, nos fala sobre a reconciliação, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19, somente a parte B, para nós termos uma ideia aí geral do versículo. Subtópico de número 2, a universalidade do pecado, quer dizer, o universo, todo mundo, ok? Está aí debaixo do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito. Está aí Eclesiastes capítulo 7, 29. Que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, né? Deus fez o homem perfeito, mas o homem inventou de pecar, não é? Ele teve o livre-arbítrio e fez a sua própria vontade, transgredindo e desobedecendo a Deus. E dotado de livre-arbítrio, está aí, Gênesis 2, 16, 17, nos fala sobre o livre-arbítrio, não é? Ele diz assim, e viu, e de toda árvore do jardim comereis, né? Mas, comerei livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comereis, porque o dia que comeres, morrereis. Então foi a ordem, foi a advertência que Deus deu para Adão e Eva, mas eles desobedeceram essa ordem e morreram espiritualmente, ok? Então depois da morte espiritual, passou a ter a morte terrena também, a morte material, a qual todos nós passamos por ela, todos nós sem exceção, ok? Prosseguindo, porém o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Está aí, Gênesis capítulo 3, nos faz menção disso aí, né? Passou para toda a humanidade, né? Todos agora ficaram debaixo de pecado. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, não é? Então a morte passou a todos os homens. É por isso que todos pecaram, ok? Então, todos estão sujeitos ao pecado, debaixo de pecado, ok? Vamos lá, prosseguindo. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51,5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo ser humano, ao nascer, ele já nasce com a tendência para o pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é o mal inerente à natureza humana. Está aí Romanos, capítulo 7, do 14 ao 24, que nos fala da luta da carne com o Espírito. Naquele texto, o apóstolo São Paulo vai dizendo ali, porque o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Então ele vai abordando aí essa questão aí da luta da carne com o Espírito. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Então está aí, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Que maravilha, não é? Glória a Deus.
Romanos 3, 24, nós lemos o 23, que está destituído da glória de Deus, no 24, nos diz, sendo gratuitamente justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, só Cristo Jesus pode nos justificar e nos ressuscitar, não é? Espiritualmente, nos colocar numa posição excelente, uma posição boa diante de Deus, só através de Jesus, através do sangue de Jesus. Segundo Coríntios 5,17 também está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, né? E tudo se fez novo. Prosseguindo, subtópico de número 3, corrupção total. Corrupção total é um estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então tá aí, Romanos capítulo 3, do 10 ao 18, nos faz menção disso aí, quando nos fala que todos os homens estão debaixo do pecado, conforme eu já falei anteriormente, né? Mas ao mesmo tempo já falamos aqui também da justificação em Cristo. Então, o segredo aqui é abraçar a Cristo, é abraçar a graça de Deus, é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma e procurarmos fazer a vontade dele. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado, conforme já falamos, né? Então tá aí Gênesis 6, versículo 5, temos aí Romanos 5,19. Gênesis 6,5 diz, viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra. Então nós vemos lá que Deus destruiu, naquela época, toda a humanidade, somente se salvou Noé e a sua família, porque o pecado já estava cheirando mal nas narinas de Deus. E assim Noé pregou, para que o povo se arrependesse, ok? Mas somente sua família deu crédito à palavra do Senhor, e toda aquela geração pereceu, morreu com o dilúvio. Prosseguindo, por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar iniciativa no processo de regeneração. Está aí, Romanos 8, 7 e o versículo 8. Então, quem toma essa iniciativa é Jesus, é Deus, não é? Deus deu seu único filho por todos nós. Então, Romanos 8,8 nos diz que na carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, é preciso a gente procurar viver no Espírito, né? Então, assim como diz lá em Gálatas 5, 16 por ali, né? Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, ou a cobiça da carne. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Está aí, João 16, versículo 8. O Espírito, não é, que nos diz aqui, o Espírito que eu enviar, não é? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, é a pessoa reconhecer que é um pecador e que precisa de um grande Salvador, que é Cristo Jesus. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ok? Está aí em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Então, esse poder de decisão que nós temos é o livre-arbítrio, né? Qualquer um de nós podemos decidir fazer o bem ou fazer o mal. Aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Isso é uma decisão que Deus deixou para o próprio homem escolher. Ok? Então tá aí, Romanos capítulo 2, versículo 4, nos diz assim, a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. Então Deus é bom o tempo todo. E a benignidade, a bondade dele, leva o homem ao arrependimento. Então somente nós aceitarmos. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Então está aí Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, nos faz
menção disso aí, ok? Prosseguindo, tópico de número 2, as teologias modernas. Então, isso aqui todos nós precisamos estar atentos, ok? Número 1, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Fazendo uma pequena pausa aqui rapidamente, muito pelo contrário. As pessoas pobres, na verdade, por causa da sua fragilidade, muitas das vezes, elas estão até em melhor condição de buscar a Deus do que quem tem uma situação, quem é rico, por exemplo, não é? Então Deus veio para todos, para o pobre e para o rico. Mas acontece que o rico, eles têm a tendência de ficar preso no seu dinheiro, nos seus bens, e muitas das vezes isso acaba sendo um obstáculo para encontrar a Deus, não é? Então é preciso que uma renúncia, ok? Para servir a Deus. Então por isso está até escrito na Bíblia, né? Jesus disse, porque dificilmente entrará um rico no reino de Deus, ok? Jesus chegou a usar essa expressão naquela parábola, né? Quando ele está ali, ou melhor, naquele encontro, né? Daquele mancebo de qualidade, ok? Não foi uma parábola, foi um encontro real, não foi uma história que Jesus estava contando, ok? Que aquele jovem rico escolheu a sua riqueza do que Jesus, né? Uma atitude idiota, vamos dizer até, porque Deus é o dono do ouro e da prata, né? Então, se a pessoa tem a riqueza, porque Deus permitiu a pessoa ter riqueza. E se ele permitiu, ele também pode até tirar. Ageu 2, lá pelo 8 e 9, está escrito, né? O Senhor diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo é dele, ok? Prosseguindo. Então, nos diz aqui, o pecado deixa de ser tratado no nível de moral e passa a ser considerado nível econômico-social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador, não é? Então a pessoa acha que fez um trabalho social, ajudou os pobres, fez uma campanha aí de ajuda, de agasalho, de alimento qualquer, enfim, deu qualquer tipo de ajuda para um grupo social, para as pessoas, então isso já basta. E não precisa se arrepender, não é, dos seus pecados. Quando a Bíblia está escrito bem claro, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ok? Então a Bíblia é bem clara. Claro que Deus se agrada da caridade, né? Mas primeiro nós precisamos procurar ser salvo, não é? Eu vou amar meu próximo, eu vou fazer caridade porque eu sou salvo. E não vou fazer uma caridade simplesmente para mim me salvar. Então, a salvação não é pelas obras, mas pela graça de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Prosseguindo. Então, deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. Está aí. Mateus 23, versículo 7 e 28. A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado, com certeza, ok? Subtópico número 2, teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx.
Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para liberar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso, surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, dissexualidade, homossexualidade e de raça, a ponto de nós termos aí até igrejas que se dizem evangélicas, né? Igrejas gays, igrejas de homossexuais. Nós não temos nada contra os homossexuais, né? Mas a Bíblia condena essas práticas, ok? Então tá aí, Levítico, né? Levítico 18, 22, né? Homem não se deitará com homem, porque isso é transgressão, ok? Então, assim mesmo a mulher, tá lá em Romanos, capítulo 1, né? Mulher com mulher. Então, tudo isso é confusão, isso foge do princípio que Deus criou o homem e a mulher, né? Tá lá em Gênesis 2, 26, ou Gênesis 1, 27, uma coisa assim, ou 2, 27, né? Que está escrito lá, que macho e fêmea os fez, né? Então, Deus fez o homem macho e fêmea, ok? Prosseguindo. Então, o homem precisa se converter e se arrepender e abandonar as suas práticas malignas, né? Para que possa ser salvo. E Jesus é poderoso para libertar. E Ele quer libertar todos, sem acepção de pessoas, ok? Vamos lá. Então, e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. Então, Deus também não faz acepção de pessoas. Não podemos desprezar as pessoas, não é? Ignorar as pessoas pela cor, pela sua naturalidade, pela sua nacionalidade, se é brasileiro, se é estrangeiro. Então, nada disso agrada a Deus, ok? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, isso é pecado, é falta de amor ao próximo. Ok? Não podemos desprezar nem mesmo os homossexuais, ok? Muito pelo contrário, a gente precisa orar, pregar a verdade, pregar a palavra, para que eles tenham a oportunidade de ser alcançados por Cristo Jesus, ok? O grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista, ok? As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, posta acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Então o evangelho não é isso. O principal do evangelho é alcançar o pecador, é a conversão, é o arrependimento. Sempre foi a mensagem de Jesus: arrependei-vos e crede no evangelho. Subtópico número 3, liberalismo teológico. Após a reforma protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das escrituras são questionadas. Quer dizer, a Bíblia ela tem inspiração divina, ela é inerrante e ela é infalível. Jesus deixou bem claro em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, hoje em dia, estão querendo aí atualizar a Bíblia e tudo mais. Então, tudo isso é espírito da Babilônia, e tudo isso é rebeldia, tudo isso é pecado contra Deus. Então, os milagres sobrenaturais são considerados mitológicos. Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Deus ainda realiza o sobrenatural. As doutrinas da fé são representadas e ressignificadas. Trata-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Ok?
Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado, quer dizer, mistura de religiões, e toda a experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal e de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Agora, o tópico de número 3. Vamos lá para o último tópico, ok? A crise ética e moral. Então, o que nós estamos vendo aí nesses últimos dias em que estamos vivendo aqui na Terra. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Então, lá está escrito, Deus dizendo, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, é isso que Deus quer. Que o homem se santifique, que o homem o conheça, que o homem abandone o pecado e pratique os frutos do Espírito. De nós mesmos nós não conseguimos, mas Jesus nos dá essa condição, amém? Através da graça de Deus. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, aquilo que pratica, né? Recebe o nome de moral. Uma boa conduta, uma boa moral. Uma pessoa amoral é uma pessoa mau caráter, uma pessoa de má conduta. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, isso é, com o sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, isso é, da sua mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Prosseguindo. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. 2 Timóteo 3,5. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Está aí, Abacuque 1,4, né, que ele diz, por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo é pervertido. Estamos vivendo isso hoje ou não estamos? Sim, na política principalmente, aí na sociedade em geral, estamos vivendo isso aqui. Ó. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Então, tudo isso é coisa reprovada pela Bíblia. Sabemos que aborto é crime. Ok? É matar um inocente. Uma criança inocente. Então vamos lá. Está aí, Romanos capítulo 1, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 19, 1 Samuel 2,6. Então tudo isso está falando sobre reprovação de tudo isso aí. Ó. Vou repetir. A imoralidade sexual, que é a prostituição, adultérios, cobiça, não é? O aborto, que é crime, né? Contra o feto, contra as crianças. E o uso de drogas ilícitas também, né? Hoje se fala muito de liberação de droga e tudo mais, mas a Bíblia reprova tudo isso, ok? Tudo isso é reprovado biblicamente. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço na imoralidade sexual. Tá aí, Romanos 1, 24. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza o sexo pré-conjugal, extraconjugal e normaliza-se a homossexualidade, que nós já falamos ainda há pouco. Está aí, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, nos fala aí, né, que Deus reprova isso aí, né, o pecado, né, homem com homem, não é? Cometendo loucuras, está escrito lá, né, transgredindo a lei de Deus. E a doutrina da castidade é vista como opressora, Romanos 6,12. Então, Deus quer que as moças, né, conservem a sua virgindade, né, e até os homens, né, conservem a sua virgindade até o casamento. Essa é a vontade de Deus. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade. Então, está atingindo aí até as crianças, infelizmente, né? Nas escolas, muitas escolas, pessoas aí libertinas, né? Pessoas sem moral, não é?
estão aí ensinando que não presta para as crianças. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Está aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito: venerado seja um leito sem mácula, isso quer dizer sem mancha, mas os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Está escrito. Subtópico número 3, já estamos encerrando, ok? Fica aí, vamos terminar. A dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina, então está aí. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada, segundo Pedro capítulo 1, versículo 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Efésios capítulo 5, versículo 29. Né? Porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, assim como Cristo, o Senhor, Jesus, sustenta a igreja. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas morais. Então, quer dizer, aquele slogan, né? Está aqui, o slogan, meu corpo, minhas regras. Reivindica o pseudo-direito da pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Que coisa terrível. A Bíblia diz, não é? 1 Coríntios 16:19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar no homem. Assim, o corpo que é o templo do Espírito Santo é profanado. 1 Coríntios 16:19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Então, chegamos aí à nossa conclusão. A relativização do pecado que o restringe, a solução de pautas sociais em prejuízo da moral é, por sua vez, o exclusivismo moral, em detrimento de causas sociais, que nós falamos e explicamos. Igualmente, não retratam a fé cristã. Já falamos que essas pautas, tudo isso é contra a Bíblia, contra a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem sensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. A igreja não é contra a política, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que nós devemos respeitar e até orar pelas autoridades constituídas. Não é? Então a Bíblia não é contra a política, é contra as maldades que existem no meio da política e que querem empurrar a goela abaixo a todos aí, o ser humano, né? E o pecado aí, tentando normalizar o pecado, e muitas das vezes legalizando mesmo, né? O pecado. Então é isso que a igreja precisa combater em nome do Senhor Jesus, para o bem das pessoas, para que as pessoas tenham oportunidade de serem salvas em Cristo Jesus. Então vamos lá terminar. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios 13, versículo 6. Então, aqui nos fala sobre o amor. Precisamos amar o próximo, ok? Como a nós mesmos. Vamos lá. 1 Coríntios 13, 6, olha o que diz. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o que mais nós estamos vendo nos nossos dias aí, nos meios políticos, no meio judiciário, é muita injustiça, infelizmente, partindo das pessoas que estão lá com a autoridade e deveriam estar fazendo justiça. Infelizmente, muitos não estão, não é? Na sua maioria, ok? Mas vamos lá. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo. O pecado é a morte. Então tá aí. Efésios 6, versículo 12. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então que Deus abençoe vocês, que você possa ser uma bênção, sua família ser uma bênção, amém?
Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, eis aí essas vidas, Pai, abençoa cada um. Senhor, fortalece para essas vidas, meu Deus, fortalece o fraco, levanta o caído, a força que não tem nenhum vigor, a pessoa, Pai, que está mergulhada em seus delitos e pecados, mas Tu és poderoso para libertar, para salvar, Pai, para redimir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aí estudando a lição de número 3, ok? Que nos fala aí sobre o perigo do ensino progressista. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? Sua inscrição no canal é muito importante, que Deus abençoe você e sua família ricamente e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.